Nós estamos iniciando um tempo forte na igreja. É o tempo justamente da Quaresma. 40 dias que nos ajuda a preparar a Páscoa do Senhor. A Páscoa é preparada então por esses 40 dias, onde cada um de nós é chamado a uma conversão de vida. Talvez a palavra que mais vamos ouvir nesse período de 40 dias é justamente essa, conversão. Porque a insistência da liturgia da igreja é justamente para que cada um de nós se converta, muda de vida para realmente celebrar a festa da Páscoa como ela é. O que é a Páscoa? É a vida nova em Cristo. Então todos nós somos chamados a percorrer esses 40 dias, querendo e desejando realmente uma vida nova. Chegarmos à festa da Páscoa do Senhor e também ser festa para cada um de nós. Ser festa para cada um de nós. Então nós vamos caminhar e nesse caminho nós vamos passar por provações, dificuldades. Quarta-feira, quem estava aqui na missa, ouviu dizer que esse período quaresmal é o período que nós mais vamos ser tentados. De fato. Se cada um de vocês quiser realmente fazer um caminho quaresmal como tem que ser feito, nós seremos muito tentados. E as tentações são várias. E justamente o primeiro domingo da Quaresma fala das tentações do Cristo. Olha lá, as tentações do Cristo. Jesus também foi tentado. E aí você vai achar que você não é digno de ser tentado? Você não deve ser tentado? Se o próprio Cristo, Filho de Deus, foi tentado, quem sou eu ou você para dizer que nós não podemos ser tentados? Todos nós, todos nós seremos tentados. Só que nós vimos na leitura do Evangelho, Jesus venceu as tentações, venceu. Poderia também ter sucumbido às tentações, poderia ter caído no pecado, mas ele não quis fazer isso, ele foi mais forte. E por quê? Porque ele estava em comunhão com o Pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que gravar, para que eu possa realmente vencer as tentações, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso estar em comunhão com Ele. Se eu não estou em comunhão com o Senhor, eu vou cair na tentação várias vezes, e muitas vezes. Porque eu vou enfraquecer justamente a essência minha, que é estar ligado ao Senhor. Eu preciso criar essa intimidade com Ele. E essa intimidade a gente cria de várias formas. E a principal e mais importante dessa, justamente essa é a atitude nossa de oração constante, fervorosa. Escuta atenta da palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar realmente a vencer as tentações. Vocês viram que o demônio, quando aparece diante de Jesus, a cada provocação que ele mesmo usa a palavra de Deus, o próprio demônio usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Jesus vence também a tentação, o quê? Usando a palavra de Deus. Ou seja, para aquele que não tem hábito de ler a palavra de Deus, para aquele que não tem hábito de meditar a palavra, cuidado, você está sujeito a cair no pecado. Porque você não escuta aquele que te dá a vida, você não escuta a razão da sua existência. Nós devemos buscar então o Senhor, comungar com Ele, fazer realmente que a nossa vida seja uma constante oração, nos blindando, nos protegendo de tudo aquilo que é o mal. Então, ouvir a palavra de Deus constantemente. Nesse período de Quaresma, a liturgia da igreja é muito rica, Vocês viram que a gente trocou a cor dos paramentos, O padre usa o roxo, o padre, o diácono usa o roxo, para recordar a penitência. O convite mesmo a se converter. É a penitência que nós somos chamados a vivenciar nesses 40 dias de Quaresma, A cor é diferente, os cantos são próprios para a Quaresma, não cantamos o hino do Glória. Vocês viram que nós não cantamos, não rezamos o Glória, não cantamos durante 40 dias o Aleluia. O Glória a gente até vai cantar ainda esse mês de março, 2 vezes. Vamos cantar o Glória na festa e na solenidade de São José e na solenidade da Anunciação do Senhor. Então essas duas solenidades quebram um pouquinho o ritmo da Quaresma,
Mas, em máxima, não se canta nem o glória nesses dias, né, nesse período de quaresma. Para que toda essa nossa alegria a gente guarda para a festa da Páscoa do Senhor. Por isso que eu dizia antes, né? A Páscoa é essa festa de vida nova, onde eu e você devemos estar com os trajes da festa. E os trajes da festa é justamente não ter pecado. É uma veste pura, nova, né? Uma veste nova. Agora, vocês viram também que nós temos esse símbolo aqui na frente, né? O que recorda esse símbolo? Primeiro, é um símbolo quaresmal, que vai nos recordar a nossa caminhada de quaresma, tá? O roxo, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de penitência, né? Os galhos secos recordam justamente a vida nossa muitas vezes seca, longe de Deus, sem vida. O cristão que está afastado de Deus tem uma vida seca, não tem vida alguma, né? Não tem vida alguma. E Jesus, em outro momento do Evangelho, diz que quem não estiver ligado a Ele tem que ser cortado e jogado fora, né? Então nós devemos buscar, né, não ficar nesse galho seco, viver uma vida seca assim, né? Os galhos secos representam isso então, tá? A cruz caída aqui representa o quê? Cristo caiu carregando a cruz para o Calvário. Por 3 vezes Cristo cai, né? Cristo caindo recorda também as quedas de toda a humanidade. Nós caímos no pecado várias vezes. Quantas são as vezes que nós vamos lá diante do sacerdote, pedimos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, passa alguns dias, caímos de novo, às vezes no mesmo pecado. Às vezes no mesmo pecado, né? Então, as nossas quedas constantes. Só que a cruz também tem outro significado. Ao mesmo tempo que ela recorda a queda, ela recorda que Cristo não ficou caído no chão. Cristo foi pendurado na cruz, né? Ele se ergueu na cruz, foi pendurado na cruz. E da cruz ele morre ali e traz a vida para a humanidade. Ou seja, a cruz também recorda que ela é sinal da nossa salvação. De nossa salvação. Então, nós olhamos para a cruz caída no chão, recordamos que nós podemos cair, mas a alegria de que a cruz vai ser a nossa salvação. Os ramos verdes que nós colocamos, de fato, recorda isso, né? A esperança de vida nova, a esperança de algo diferente. Ou seja, depois desses 40 dias de quaresma, ouvindo várias vezes se falar em conversão, em penitência, em oração, em jejum, nós vamos chegar à vida nova lá na Páscoa. É isso que nós devemos fazer, né? Uma caminhada onde eu não quero ficar caído no chão, eu não quero ficar caído prostrado no chão, ou como terra seca, ou como galho seco. Eu quero ser algo diferente, algo novo, né? Então a quaresma nos ajuda a pensar nisso. Agora, a liturgia de hoje fala do pecado da humanidade, né? Já na primeira leitura, olha como que o mal é sutil. Já na primeira leitura diz isso. Olha como que o demônio chega para Eva, né? Ele chega sutilmente a ela e inverte aquilo que Deus falou. Deus não tinha proibido o homem e a mulher de comer de todos os frutos do jardim. Pelo contrário, apenas de uma única árvore. E ele vai inverter aquilo, né? Para seduzir a mulher, né? Para fazer com que ela, então, enganada, caia no pecado. Assim o mal faz conosco. Na quarta-feira eu dizia aqui, né? Se nós pensarmos, né, se tivéssemos condições de ver o que é realmente o mal na vida da gente, o que ele faz na nossa vida, né, ninguém caía no mal. Se nós víssemos o demônio como ele aparenta, né, por aí, né, que a gente começa a inventar lá, né, aquele homem de vermelho, de chifre, de rabo comprido, de um tridente grande ali, assustador, ninguém de nós caía no pecado. Ninguém de nós. Mas ele não aparece assim. Ele é sutil como fez com Eva. É sutil também como ele aparece a Jesus. Olha lá, ele aparece, Lúcifer, o anjo de luz, aparece diante de Jesus, justamente quando? Quando Jesus, depois de 40 dias, sente fome. Para dizer, o demônio vai se aproveitar de cada um de nós na nossa fraqueza. Quando você estiver fraco, e seja qualquer coisa, né? Pela fome, ou por alguma situação que você está passando em casa, pela tristeza que perdeu um ente querido, né? Ou porque perdeu o emprego, perdeu uma oportunidade na vida, quando você estiver caído ali, é justamente o momento que ele vai aproveitar. Então devemos estar atentos, ficar, né, atentos, para que a gente não caia realmente nas seduções do demônio, né? Que pode nos levar a querer as coisas, a possuir aquilo que a gente não precisa, a dobrar o joelho para os falsos deuses, né? Para falsos deuses aí do dinheiro, do poder, do status, da fama, né? E estar distante de Deus. Então,
as seduções do demônio estão aí, ao nosso redor. Todos nós somos passíveis de cair. Agora, também todos nós podemos vencê-la. Rezando, rezando, jejuando, fazendo a caridade, como a liturgia da quarta-feira nos convidava, mas ouvindo a palavra de Deus e a praticando. Ouvindo a palavra de Deus e a praticando. Então, Quaresma é tempo de uma atenção ainda maior à palavra de Deus, à palavra de Deus. E Jesus é dirigido ao deserto quando? Logo após o seu batismo. Ele é batizado e levado ao deserto, logo em seguida. Porque depois dos 40 dias, Jesus vai começar a sua missão. Vai começar a sua missão de anunciar o reino de Deus. Cada um de nós é chamado também a se colocar a serviço do reino, E muitas vezes somos fracos nesse serviço. Somos fracos em nos colocarmos à disposição os nossos dons, os nossos talentos. E quando você quer empreender alguma coisa diferente, muitas vezes a gente não sente força mesmo para vencer aquilo que está à nossa frente. Por isso é a necessidade da oração constante e fervorosa ao Senhor, Hoje, como falei no começo da missa, nós estamos aqui iniciando a nossa catequese, E os catequistas, é bem propício à liturgia de hoje, assim como Jesus, os catequistas também vão ser tentados nesse período da Quaresma. Vão ser tentados em todo o ano da catequese. Tentado a quê? Primeiro, tentado a abandonar a missão. Diante daquela turma que você vai ter de catequese, criança, adolescente, jovens ou adulto, você pode ficar tentado a abandonar. Eu não tenho condições, não dá jeito, não tem como. Tentado a deixar. Vai ser tentado muitas vezes a não ir dar a catequese. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está muito calor. Hoje tem algum show na cidade. Tentado a não ir. Até assim. Vai ser tentado muitas vezes, porque acontece um mal-estar em família, o pai, a mãe, alguém fica doente, aí a gente fica naquela tentação de ficar ali, de cuidar, e às vezes não pode fazer nada, mas quer ficar lá. É sempre uma desculpa. Talvez você vai ter na catequese alguém ali catequizando que não é tão comprometido com a catequese aí vai ter desânimo, você como catequista, de estar lá dando catequese para a criança. Às vezes começou uma turma grande, 15, 20 crianças, ou adolescentes, ou jovens, adultos, e de repente a turma vai minguando, Começou com 20, termina com 4 ou 5, aí o catequista fica desanimado. Ou seja, a tentação que está aí, para que você que é catequista, abandona tudo. Vai ser você, catequista, bem tentado a não buscar a Deus, a não ir à igreja, a não confessar-se, a não comungar, a não participar da missa. Isso, você vai ser também tentado a isso. Então, onde cada um de vocês catequistas deve buscar a palavra de Deus, reforçar a sua oração, buscar também o sacramento da confissão. Triste você, catequista, falar para o seu catequizando do sacramento da reconciliação e você não buscar a confissão, não buscar a Eucaristia, não participar da missa, Triste, pelo contrário. Outra coisa também, vai ser tentado você, catequista, achar-se como o demônio mostra para Jesus: olha, vem aqui no templo, aqui do alto, e se joga daqui, ser o popstar, ser o que chama a atenção. Você vai ser tentado, catequista, a querer ser mais que os outros, a querer aparecer, a querer mostrar serviço, mas só externamente, mas às vezes na comunidade, no concreto do dia a dia, você é fraco, Ou muitas vezes também que tentado ao poder, Eu sou catequista, eu mando, tem que ser dessa forma, desse jeito, Não, é um serviço que você presta à comunidade, é um serviço generoso, e também difícil, Agora, essas tentações todas, então a gente precisa buscar a palavra de Deus para ter o que falar, Por isso é importante também que o catequista não se canse de buscar formação, tá? Eu sei que alguns catequistas, isso já de longos anos eu conheço isso, alguns catequistas não gostam de reunião, não gostam de formação, não gostam da homilia do padre, Eu sei disso, tá? Mas tudo isso é necessário, Hoje eu falava à tarde com os catequistas e com os pais, O catequista, ele é chamado a ensinar na catequese, a doutrina da igreja.
As primeiras orações, o primeiro contato com Deus, quem ensina é pai e mãe. É pai e mãe. O catequista não tem a obrigação de fazer isso. O catequista tem a obrigação de dar a doutrina da igreja e ensinar o que a igreja ensina. Não é ensinar o que aí fora estão pedindo para ensinar, né? Estão ensinando nas nossas escolas por aí, estão ensinando de ideologias fora. Não é isso. É para ensinar o catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja. É para isso que essa é que é a missão dos catequistas, né? Não é outra, bom? Então, vocês que hoje estão aqui iniciando a catequese, lembre que é bonita a missão de vocês. Mas assim como Jesus enfrentou os 40 dias no deserto e sentiu realmente a fraqueza, vocês também podem ficar fracos. Mas pense bem, Jesus venceu a tentação estando unido a Deus, estando unido ao Senhor. Então, não só para o catequista, mas para todos nós só podemos vencer a tentação se estivermos unidos ao Senhor. Fora isso, não conseguimos vencer. Fora isso, não conseguimos vencer, né? Não são as coisas do mundo, não são o status, o prazer de dar catequese que realmente faz a gente vencer as tentações. Não. Quem nos ajuda a vencer a tentação, né, é o Senhor. É o Senhor. Por isso, mantenhamos, né, unidos a Ele, para que Ele nos fortaleça a cada dia. Assim seja. Vamos ficar de pé? Juntos vamos professar então a nossa fé